Sejam todos bem-vindos a mais esta reflexão do dia. A gente está abordando nesse mês de setembro, o Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção ao suicídio. E ontem, então, no vídeo de ontem, a gente falou sobre o que é o suicídio, né? Que o suicídio é o ato de tirar a sua própria vida. E hoje a gente vai falar sobre um dos principais fatores que faz com que as pessoas tirem a sua própria vida. Como eu tenho falado, é um assunto bastante delicado, mas que a gente não pode se isentar de falar, né, desse assunto para que mais vidas não sejam, né, tiradas. Então, hoje a gente vai falar sobre dos principais fatores que faz com que a pessoa tire a sua própria vida, que é a depressão. Isso mesmo. Eu acredito que, no meu ponto de vista, é o principal motivo que faz com que as pessoas tirem a sua própria vida. E aí, então, a gente precisa entender o que é a depressão, né? A depressão é um estado de espírito onde a pessoa não tem alegria, onde a pessoa ela fica numa tristeza tão grande que ela não deseja mais ficar com aquele sofrimento. Na verdade, a depressão, quando a pessoa que está com depressão comete o suicídio, na realidade, ela não está querendo deixar de viver. Ela está querendo tirar a dor que ela está sentindo dentro dela. Então, ela quer encerrar aquela dor, ela quer cessar aquela dor, ela quer terminar com aquela dor. E aí vocês vão dizer assim, mas por que você está afirmando que é desta forma que a pessoa se sente? Eu estou afirmando porque eu já tive a depressão. As pessoas que talvez me conhecem vão achar estranho esse meu relato, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito bem com a vida, ou seja, dificilmente vão me ver reclamando, dificilmente vão me ver triste, né? Eu sempre tenho algo positivo para falar, né? Principalmente quando chegam com alguma coisa na sua vida, relatando algo, eu sempre digo, né? Que dias melhores virão. Mas é um relato de um período da minha vida. Eu morava em outro estado, em Santa Catarina, e eu estava com depressão. Eu não tinha mais alegria de viver, eu tinha uma solidão muito grande, eu tinha uma dor muito grande, interna. A dor não era física, a dor era interna. E chegou um determinado dia, uma noite de sexta-feira, que eu peguei o carro e eu saí. Saí com o carro sem rumo, vamos dizer assim. Morava na época na cidade de Joinville. E eu peguei a BR e eu fui parar numa cidade chamada Balneário Pissarras. É uma cidade de praia. E eu parei o carro na areia. E naquele dia eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Isso é para quem crê, né? Eu sempre digo que fé é você crer, né? Então, realmente esse meu relato é para aqueles que de fato creem. Foi algo que aconteceu na minha vida e posso falar porque foi na minha vida que aconteceu. Então eu parei o carro e eu falei com Deus. E eu disse, Deus, eu não aguento mais esta dor que eu tô sentindo. Eu não suporto mais. Eu não tenho mais alegria de viver. Esse sentimento que está dentro do meu coração está me corroendo e eu não tenho mais motivo para mim continuar vivendo. É assim que eu me encontrava naquele dia. E eu disse para Deus, e se o Senhor tem um plano e um propósito na minha vida, que o Senhor fale comigo. Eu disse porque, caso contrário, eu não tenho realmente mais motivo para viver. E o que eu imaginei na minha mente e o que eu estava disposta a fazer naquele dia é
ligar o carro, ele estava de frente para o mar e entrar no mar com o carro. Era essa a intenção que eu estava naquele momento. E eu fiquei ali por alguns minutos e eu disse, então tá, Senhor, o Senhor não falou comigo. E nesses momentos a gente coloca Deus contra a parede, né? E na verdade a culpa não está no Senhor, jamais esteve. E quando eu liguei o carro e eu engatei a marcha, um rapaz que estava vindo de uma vigília, isso já era tarde da noite, era por volta da meia-noite mais ou menos, um rapaz bateu no retrovisor do lado aqui do carro e ele fez sinal para mim baixar o vidro. E eu não me assustei, porque eu vi que ele estava com a Bíblia. E ele olhou para mim e ele disse, Jesus te ama. E eu olhei para ele e eu entendi que aquela era a resposta para a oração que eu tinha feito. E naquele dia eu entendi que Deus tinha um plano e um propósito na minha vida. Eu ainda não tinha o conhecimento da palavra que hoje eu tenho, mas foi algo muito marcante para mim naquele dia. Então eu me lembro que eu chorei muito, coisa que eu não costumo fazer também, mas eu chorei muito e voltei para minha casa, cheguei, já era 1h pouco da manhã em casa. E daquele dia em diante eu passei a orar, eu passei a falar com Deus. E se você que está aí do outro lado está passando por algo semelhante ao que eu passei, de não encontrar a alegria de viver, de ter um mundo ao seu redor e se sentir sozinho, de as pessoas dizerem que tu tem muitos motivos para viver, mas você não consegue enxergar esses motivos, se você é uma dessas pessoas ou se você tem à sua volta alguma pessoa que você pode dizer que sente o que eu estava sentindo naquele momento, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nesse instante. É um vídeo diferente hoje, sim, é um vídeo diferente. Mas como eu falei ontem, como eu venho falando, né, desde que eu iniciei setembro, a gente não pode simplesmente ignorar algo tão grave que está acontecendo aí fora com tantas pessoas cometendo suicídio. E nós, sabendo o que fazer para ajudar e simplesmente ficar de braços cruzados, não. Então, hoje eu quero fazer uma oração, quero te convidar a fazer uma oração comigo. Então, se você estiver aí do outro lado e conhecer alguém ou você mesmo tenha esse sentimento, você baixe a sua cabeça, você feche seu olho e você faça essa oração. Ou pode fazer essa oração olhando aqui para o vídeo mesmo, né? Eu até anotei essa oração porque eu quis fazer uma oração muito específica para orar com você aí do outro lado. Então, a oração é essa: Senhor, arrebenta todas as cadeias que me prendem. Jesus, peço que voltes comigo até o momento em que esta depressão me atacou e me liberte das raízes deste mal. Cura todas as minhas lembranças dolorosas. Enche o meu coração com a tua paz e a tua alegria. Jesus, faça parte da minha vida e cuide dela. Que todo e qualquer espírito de depressão, de tristeza, de suicídio, que se afaste de mim e que o Espírito Santo de Deus habite na minha vida, no meu coração e nos meus pensamentos, em nome de Jesus. E eu não costumo fazer isso, mas vou deixar meu contato se alguém quiser chamar para conversar, porque eu sei que muitas vezes o que as pessoas precisam é conversar. Tem toda a liberdade para chamar, para conversar. Minha vida corrida mas para aquilo que realmente tem valor e importa, a gente sempre encontra um tempo, principalmente para estender a mão e ajudar. Assim como aquele rapaz naquela noite fez uma enorme diferença na minha vida, na minha história, eu também posso fazer na sua.
se você desejar. Então, que Deus abençoe a sua vida e o seu dia.